Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sexta-feira, né? Sextou aí, dia 17 de outubro de 2025. Separei para essa rodada 9 jogos e no final do vídeo vou deixar o bilhete pronto e também o nosso bilhete de alavancagem aí para essa rodada de sexta-feira, tá galera? Uma rodada aí boa, né? Teoricamente boa. Graças a Deus terminou aí essa data FIFA, né? E a gente vai ter aí a volta dos campeonatos de elite aí nesse final de semana que vai agregar bastante a nossa grade de jogos. Inclusive, nessa sexta-feira a gente já tem alguns jogos interessantes, tá? Já vai deixando seu like aí no vídeo, galera, que é muito importante, tá? Seu like vai fortalecer muito o trabalho que eu sempre estou oferecendo para vocês aqui diariamente, né? Totalmente grátis aí, todo dia tem palpites aqui no canal. E também ajuda, né, o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Porque quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube entende que esse conteúdo está sendo útil, tá? Então vamos tentar pegar 500 likes aí nesse vídeo de sexta-feira e eu conto com a ajuda de vocês, tá? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá show? E vamos lá dar uma olhada na grade de jogos aí dessa sexta-feira, galera. A gente vai começar aqui, ó, jogo cedo aqui, 7 horas da manhã tem campeonato da China. Vamos ter aqui a segunda divisão da Noruega, né? O líder, Lillestrøm, que está querendo ser campeão aí, invicto, né? O time não perdeu nenhuma até agora. Vamos ter também aqui segunda divisão da Holanda, campeonato alemão, Bundesliga, campeonato francês, Ligue 1, campeonato da Irlanda, segunda divisão, campeonato inglês Championship, né, que é a segunda divisão, Série B do Brasileirão e campeonato aí do Equador, Liga Pro, disputa do título. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo bem cedo, né, 7 horas da madruga. A gente tem aqui o Qingdao Hainu contra o Shanghai Port. Esse jogo aí que é na casa do Qingdao, mas o favoritismo aqui é total do Shanghai Port. É uma equipe que está na liderança do campeonato aí com 57 pontos, né, fazendo uma ótima campanha. São 17 vitórias, 6 empates, 3 derrotas até o momento. Melhor ataque aí com 63 gols marcados e 38 gols sofridos, né? Tem um ataque efetivo, porém uma defesa que sempre sofre gols, né? Já o time aqui da casa, né, o Qingdao, está na zona do rebaixamento, né? Apenas 3 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, com 18 pontos apenas. Uma equipe aí que tem um ataque bem assim, meia boca, vamos dizer, né? 25 gols marcados, não, vamos arredondar aí uma média de um gol por partida, né? E 40 gols sofridos, né? Arredondando para cima aí, 2 gols sofridos por partida, né? Obviamente que é menos do que isso. Acredito aí que o Shanghai Port, mesmo jogando fora de casa, tem chance de vencer esse jogo, né, galera? Os últimos 5 jogos aqui do Qingdao, 3 empates e 2 derrotas, na verdade, né? E o time do Shanghai Port, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto aqui, o Shanghai Port venceu os últimos 5 jogos, né? Inclusive, o jogo mais recente foi nesse ano, né? Foi lá no mês 5, né? 9/5/2025. O Shanghai Port venceu por 3-1, uma vitória tranquila. E agora tem tudo para vencer novamente, mesmo jogando fora do seu território, né? Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica fora vence, Shanghai Port para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Shanghai Port. Agora o nosso próximo jogo aqui, a gente vai ter o nosso querido Lillestrøm jogando em casa contra o Lyn. Jogo válido aí pela rodada 26 do Campeonato da Noruega, segunda divisão. 2 horas da tarde esse jogo, vamos dar uma olhada na classificação para a gente ver como que está a situação, né? O Lillestrøm, líder mais do que nunca, assim, completamente campeão já, né? Cá entre nós e, obviamente, já garantindo seu acesso para a primeira divisão da Noruega na próxima temporada, né? Vai participar da Elite. São 20 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, né? Melhor ataque do campeonato, melhor defesa do campeonato, melhor saldo de gol do campeonato. Então, assim, é melhor em tudo, né? Equipe que não perdeu, equipe que tem mais vitória, equipe que tem mais pontos. Então, assim, campanha impecável e eu acredito que o Lillestrøm vai querer terminar o campeonato aí com 100% de aproveitamento, 100% não, né? Invicto, né? Com quase 100% de aproveitamento aí, com apenas 5 empates até o momento, né? Uma média absurda. Já o Lyn está tentando aí beliscar uma segunda vaga para conseguir o acesso. A equipe está em terceiro lugar com 44 pontos. É a mesma pontuação aí do seu rival Start, né? É uma equipe aí que também vai fazendo uma boa temporada tentando beliscar aí essa segunda posição, né? E se a gente for ver aqui no campeonato, do quinto colocado para cima, todo mundo ainda tem chance aí de entrar nessa segunda posição, né? O Lyn aqui é uma equipe que tem 41 gols marcados, 25 gols sofridos, né? Um ataque efetivo, uma defesa aí
meio vazada, né? E no confronto direto, que é importante a gente dar uma olhada, né? A gente vai ver que o Lillestrøm venceu 2 vezes, o Lyn venceu 2 e teve um empate, né? Lembrando que desses 5 jogos, 4 foi confronto aí pelo campeonato da primeira divisão da Elite, quando eles jogaram lá em 2009, 2008, né? Onde o Lyn estava participando, né? O Lillestrøm depois participou por muito tempo, depois foi rebaixado. Mas no último confronto aí fora de casa no primeiro turno, o Lillestrøm venceu por 1-0, né? Então agora jogando em casa tem tudo para conquistar essa vitória e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Lillestrøm para vencer e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 por Lillestrøm. Agora vamos aqui para a segunda divisão da Holanda, Países Baixos. A gente vai ter aqui o Den Haag jogando em casa aí, diante de sua torcida, contra o Dordrecht. 3 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 11. Nesse início de campeonato, o Den Haag vai fazendo uma ótima campanha, né? Única equipe, por sinal, que ainda não perdeu no campeonato, né? 8 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Está com 25 pontos, né? Ou seja, tem 2 jogos a menos do que o Cambuur, que é o líder. Só que se o Den Haag vencer esse jogo, vai a 28 pontos e pega aí a liderança do campeonato, né? E ainda fica com um jogo a menos do que o Cambuur, que já fez 11 partidas e está com 26 pontos. Já o visitante aqui, o Dordrecht, está aqui em 7º lugar, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 16 pontos. Também faz uma campanha boa, né? Vai tentar garantir aí pelo menos uma vaga nos playoffs, enquanto o Den Haag vai tentar conseguir aí um título ou, na pior das hipóteses, um acesso direto para a primeira divisão aí do campeonato da Holanda. Os últimos 5 jogos do Den Haag, 5 vitórias seguidas, está numa sequência magnífica, né? 5 vitórias seguidas, enquanto o Dordrecht, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto teve 1 vitória do Den Haag e 4 empates, galera. Muitos empates aí nesse confronto direto, então isso aí a gente tem que ficar ligado. Obviamente que o atual elenco do Den Haag é muito bom, está numa sequência muito boa, né? Vai vivendo uma ótima fase, mas aqui por segurança a gente vai pegar o mais de 2,5 gols na partida, nossa primeira opção. A segunda opção a gente pode estar pegando casa vence no primeiro tempo, tá? A gente pode arriscar aí uma vitória do Den Haag no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 por Den Haag. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter aqui o União Berlim jogando em casa contra o Borussia Mönchengladbach. Esse jogo que acontece 3h30 da tarde. O União Berlim aí, que está lá embaixo na tabela, e o Mönchengladbach que não venceu ninguém até o momento, né? O União Berlim está aqui em 13º lugar com 7 pontos, porém se vencer sobe bastante, né? Sobe aí para a 7ª posição, por exemplo. Então é uma equipe que vai tentar buscar essa vitória em casa. E o Mönchengladbach vai tentar sua primeira vitória, né? Até o momento aí 3 empates e 3 derrotas aí da equipe do Borussia Mönchengladbach, com 3 pontos aqui na zona do rebaixamento. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, né? A União Berlim aí, contando o amistoso que fez recentemente, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Mönchengladbach, contando também o amistoso que fez na última rodada, 2 empates, 1 vitória aí nesse amistoso, né? Uma vitória pelo menos é amistoso, conseguiu vencer, né? A equipe do Munster, que é da 3ª divisão, se eu não me engano. 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto aqui, o Mönchengladbach venceu 2, União Berlim venceu 2 e teve 1 empate, né? Então, assim, promete ser um jogo bem equilibrado, especialmente que o Mönchengladbach aí teve essa pausa, né, da data FIFA aí para poder botar a cabeça no lugar e tentar recuperar o bom futebol, né? Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Mönchengladbach, tá? Acredito que o Mönchengladbach vai vencer sua primeira partida aí contra o União Berlim. Agora o próximo jogo aqui, campeonato francês, Ligue 1. Vamos ter aqui o PSG, Paris Saint-Germain, jogando em casa contra o Strasbourg. Jogo que acontece 3h45 da tarde, válido pela rodada 8. Tem que ficar ligado que essa equipe do Strasbourg não é boba, tá, galera? A equipe está em 3º lugar aí no campeonato, com 5 vitórias e 2 derrotas, né? 15 pontos. E no outro lado a gente tem o time da casa, né? O PSG, líder do campeonato com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É uma equipe excelente, né? Eu não sei se o Dembélé já vai estar à disposição para esse jogo, porque querendo ou não é um desfalque e tanto, né? Mas acredito que o PSG jogando em casa no Estádio dos Príncipes, acredito que vai vencer, tá? Os últimos 5 jogos do PSG, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Strasbourg, 4 vitórias e 1 derrota, tá numa sequência muito boa, né? Confronto direto aqui, PSG venceu 3 vezes,
Strasbourg venceu uma e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? PSG aí pagando uma odd de 1,35, 1,37. É uma odd boa para bilhete, né? Para complementar ali, fazer um bilhetezinho com 2 jogos, por exemplo. Então PSG para vencer acredito que é uma grande oportunidade. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio, que também é uma entrada muito viável, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o PSG. Agora o próximo jogo aqui a gente tem um campeonato da Irlanda, divisão 1, que é a segunda divisão da Irlanda, tá? A gente vai ter aqui o Cobh Humbrers contra o Dundalk. Esse jogo que acontece 3h45 da tarde, válido pela rodada 36. E a gente vai ver na classificação o Cobh Humbrers aí em segundo lugar com 69 pontos, né? Já garantiu sua vaga aí para os playoffs aí, dessa segunda divisão da Irlanda. E o Dundalk, que já foi campeão antecipado, né? Já garantiu aí seu acesso para a primeira divisão e, consequentemente, foi campeão aí, 76 pontos, né? Conseguiu botar uma vantagem bem considerável. Porém, a gente vai ter um jogo bem interessante para gols. Por quê? O Cobh Humbrers é uma equipe que ataca bastante, tanto é que tem o segundo melhor ataque do campeonato, com 69 gols marcados e 36 gols sofridos, né? É uma equipe que marca muitos gols, porém sofre gol quase todo jogo, né? Se a gente for pegar aqui os últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas. E desses 5 jogos, os 5 bateu mais de 2 gols e meio, e dos 5 aqui, 4 bateu ambos marcam, né? Então, só para vocês terem uma noção que é uma equipe que vai para cima. Já o time do Dundalk, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 5 jogos, o mais de 2 gols e meio, por exemplo, bateu em 4 vezes, e o ambos marcam bateu também 4 vezes. Confronto direto, o do Dundalk venceu as 5 vezes desse confronto direto. Só que o que pega, galera, o Dundalk já está aí, já campeão, já garantiu acesso, então tá aquele clima de festa, né? Então não seria surpresa o Cobh Humbrers vencer esse jogo, pagando um odd de 2,85. Mas aqui a gente vai pegar o mercado de gols, que a gente já viu que é um mercado muito lucrativo, né? A primeira opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Uma terceira opção que seria interessante também é o ambos marcam, tá, galera? O ambos marcam também entra bem aqui como uma dica extra, né? Uma terceira opção. Placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 3-2 casa, acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. Agora vamos aqui para o campeonato inglês Championship, segunda divisão da Inglaterra, aí a gente vai ter o Middlesbrough contra o Ipswich. 4 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Middlesbrough, né? E a gente vai ver que a equipe está em segundo lugar no campeonato aí com 18 pontos, né? 5 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas, nessa derrota que foi na última rodada aí para o Portsmouth, jogando fora de casa, né? Contra o Portsmouth, aí perdeu por 1-0. Já o time do Ipswich está aqui em nono lugar com 13 pontos. Se vencer vai 16, né? Então iguala a pontuação aqui do terceiro colocado, que é o Leicester. É a mesma coisa que o Preston, passa o Stoke City, passa o QPR, né, o Queen's Park Rangers, né, e é uma equipe que no último jogo aí acabou conseguindo uma vitória importante contra o Norwich, né, venceu por 3-1, então, na minha opinião, esse jogo está interessante para gols, tá? A gente vai ver aqui o confronto direto que é importante, né, a gente vai ver que o Middlesbrough venceu 2 vezes, Ipswich venceu 1 e teve 2 empates, né, então aqui a primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter o jogo da noite, né? A partir de agora, os jogos da noite aqui, a gente vai ter Série B do Brasileirão, Amazonas jogando em casa contra o Novo Horizontino, 8 horas da noite, válido pela rodada 33, né? Depois desse jogo aí vão ficar restando 5 jogos, e o Novo Horizontino não quer vacilar novamente, né? Lembrando que ano passado a equipe ficou muito próxima de conseguir um acesso, né, para a Série A, e nessa temporada vai tentar conquistar esse acesso aí e não vacilar novamente, pelo amor de Deus, né, Novo Horizontino. Está em terceiro lugar com 53 pontos. Se vencer esse jogo vai a 56, né, vai ter a mesma pontuação do líder Coritiba, não passa pelo número de vitórias, tá? Mas pelo menos vai igualar aí a pontuação do Coritiba e vai torcer, por exemplo, o Goiás vencer o jogo aí contra o time da Chapecoense, né? Assim a equipe da Chape já fica 5 pontos atrás do Novo Horizontino. Isso eu já contando aqui com uma vitória do Novo Horizontino, tá, galera? Só fazendo uma simulação. O Amazonas, por sua vez, está numa situação bem complicada, né? Penúltimo lugar aí na zona do rebaixamento. A equipe conquistou apenas uma vitória, um empate, 3 derrotas nos últimos 5 jogos, situação aí bem complicada. E a gente vai ver que no primeiro turno, por exemplo, ficou um empate de 1-1, né? Teve jogos também do ano passado, né? Onde o Amazonas venceu por 1-0
jogando em casa, e no primeiro turno empatou em 1-1, então tem que ficar ligado aí que essa equipe também é chata, né? Especialmente jogando em casa. Porém, não vai viver num momento legal, né? Então aqui a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica fora mais de meio gol, tá? Novo Horizontino para marcar um gol, independente do resultado final, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Vou acreditar aí na vitória do Novo Horizontino. E agora o nosso último jogo aqui, Campeonato do Equador, Liga Pro, disputa do título. A gente vai ter a LDU de Quito jogando em casa contra o Barcelona de Guayaquil. 10h15 da noite esse jogo. Jogo muito importante para as duas equipes, né? Esse título aí vai ser difícil tirar do Independente Del Valle, né? Que já está com 67 pontos, né? Já são 13 pontos de vantagem aí para o segundo colocado, que é o Barcelona de Guayaquil. E no caso são 13 pontos, né? 13 pontos e 14 pontos para cima do... 14 não, né? 15 pontos para cima da LDU, né? Então, assim, o título aqui vai ser difícil de alguma dessas duas equipes conquistar, né? Independente Del Valle bem próximo aí de garantir esse título, mas tem essa segunda posição aqui que é importante, que garante vaga na Libertadores, né? Na Copa Libertadores, fase de grupo. Enquanto o terceiro lugar vai para aquela pré-Libertadores, né? Aquela qualificação da Libertadores que é bem chatinha, né? Então acredito que essa segunda posição, obviamente, é muito importante para as duas equipes, né? Nesse confronto eu acredito que a LDU em casa tem favoritismo, né? Especialmente se a gente for olhar aqui o confronto direto, a gente vai ver aí que a LDU venceu os últimos 3 jogos mais recentes, né? Tanto é que nesse ano de 2025, em junho, venceu por 3-1 e logo no mês seguinte, né, em julho, venceu fora de casa por 1-0. Então, assim, a LDU tem levado a melhor aí nesse confronto direto e é aquilo, né? Jogando em casa é uma equipe muito forte. Se a gente for ver os últimos 10 jogos, a equipe só perdeu um jogo, venceu 6 e empatou 4. Então, assim, está numa sequência muito boa. Mas é aquilo, é clássico, tudo pode acontecer. Então, para a gente evitar qualquer problema, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para a LDU de Quito. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da sexta-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de sexta-feira, né, o nosso bilhete pronto, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, campeonato da Noruega, segunda divisão, jogo entre Lillestrøm e Lyn, a gente pegou vitória do Lillestrøm. Segundo jogo, campeonato francês, Ligue 1, PSG e Strasbourg, a gente pegou vitória do PSG. E o terceiro jogo, campeonato da Irlanda, segunda divisão, jogo entre Cobham Ramblers e o Dundalk, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. No final a gente teve uma odd de 2,20. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$220. Esse bilhete aqui eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem dessa sexta-feira, a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui, campeonato da Holanda, segunda divisão, Den Haag contra o Dordrecht. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né? Tem que sair um golzinho aí no primeiro tempo. Aí o segundo jogo aqui, campeonato alemão Bundesliga, jogo entre União Berlim e Borussia Mönchengladbach. A gente colocou aqui o Mönchengladbach para receber um cartão na partida, tá, galera? Pode ser amarelo ou vermelho, tem que receber um cartão aí o time do Borussia Mönchengladbach. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, Amazonas contra o Novo Horizontino, a gente pegou aqui mais de meio cartão no primeiro tempo, né? No caso, o primeiro tempo tem que sair um cartão, amarelo ou vermelho. Lembrando que Série B é muito bom para cartões, tá? Costuma ter a média alta aí de cartões e primeiro tempo a maioria dos jogos sempre bate. Então, nesse jogo aí, como é uma equipe do Amazonas que está brigando para não ser rebaixado contra o Novo Horizontino que está na parte de cima da tabela, né? Tentando se manter no G4, acredito que tem grande chance aí de bater um cartão no primeiro tempo, ou até mais do que isso, né? No final aqui, o nosso bilhete de alavancagem teve uma odd de 1,51. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 151,87. Esse nosso bilhete de alavancagem, acredito que tem 90% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei para vocês. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando bastante, que é muito importante. E quem puder ajudar também, compartilha aí o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, coloca ali no status do WhatsApp, tá? Só copiar o link e colocar lá. Assim você vai estar me ajudando demais aí entregando esse conteúdo para mais pessoas, né? Para mais pessoas conhecer o meu trabalho, tá show, galera? Um forte
forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!